Então vamos começar hoje no 53, padre. Visita a Nazaré. Sim. Lembro o telespectador que nós estamos numa sessão de contrastes, isto é, quando as posições se marcam. Jesus, os seus discípulos de um lado, a multidão anônima e que não compreende, mas também não é hostil pelo meio, e no lado oposto, a oposição dos inimigos que se vai formando sempre mais. Bem, comecemos então o texto que devemos examinar. Quando Jesus acabou de proferir essas parábolas, partiu dali e, dirigindo-se para a sua pátria, pôs-se a ensinar as pessoas que estavam na sinagoga, de tal sorte que elas se maravilhavam e diziam: de onde vem essa sabedoria e esses milagres? Não é ele o filho do carpinteiro? Não se chama a mãe dele Maria, os seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? Bem, a primeira parte do versículo 53, é claro que é uma sutura literária do evangelista a ligar este episódio aqui com o discurso parabólico anterior que nós examinamos. Nesse discurso parabólico, foi dito que, com exceção dos discípulos, muitos outros ficam de fora. E ficar de fora para este evangelista não é ficar do lado de fora da casa, é muito mais teológico e profundo. É estar de fora do discipulado, é não compreender Jesus e não compreender o desígnio de Deus. Aqui, na visita a Nazaré, nós temos um exemplo de pessoas que estão de fora. Os nazaretanos que viram Jesus crescer em seu meio e até mesmo familiares seus, que se interrogam, quase que escandalizados, de qualquer maneira incrédulos, porque um homem tão normal como Jesus, que eles conheceram melhor que qualquer outro, agora se comporta como um mensageiro de Deus. E as suas irmãs não vivem todas entre nós? De onde então lhe vêm todas essas coisas? A respeito dos famosos irmãos e irmãs de Jesus, eu tenho a impressão que já expliquei em outros programas, mas não me custa aqui repetir. O grego possui para primos e irmãos um vocábulo distinto de adelphos, irmãos. E nós temos aqui no texto grego adelphoi, isto é, seus irmãos, o que normalmente significa irmãos de carne. Mas agora, o evangelista descreve aqui a partir do nível terceiro. Isto é, ele não teve acesso direto ao nível primeiro. Ele está nos anos 85 da nossa era. Ele não presenciou os anos 20, o nível da história de Jesus e seus familiares e suas relações com os nazaretanos. Ele também pode não ter acompanhado o desenvolvimento da pregação nos anos 30 a 70, 80. Ele pinça perícopes evangélicas e as constrói com sua teologia a partir da pregação oral e reduzindo-a drasticamente para tornar um texto falado, texto escrito. Bem, com tudo isto eu quero dizer o seguinte: cientificamente falando, nós não podemos dirimir a questão, cientificamente falando.
se estes irmãos e irmãs, são 4 aqui os irmãos, as irmãs não são mencionadas quanto ao número. Se estes irmãos e irmãs são filhos de José e Maria ou não. Cientificamente não é possível dirimir esta questão. Sabem perfeitamente que os protestantes aceitam, sem nenhum escrúpulo, que Jesus tenha provindo de um casamento normal entre José e Maria e seus irmãos também. Esta é a linha dos reformadores protestantes. Que dizer disto? Ainda que Jesus tivesse provindo de união sexual entre José e Maria e tivesse irmãos carnais, isto nada tem a ver com a cristologia ou a teologia, porque a filiação divina é algo deontológico, não é biológico. Jesus poderia perfeitamente ser filho de Deus, no sentido niceno e constantinopolitano, e filho de José, como é filho de Deus e filho de Maria. A questão não envolve, portanto, diretamente a cristologia ou a teologia. Porém, a linha católica romana, e nós somos católicos romanos, afirma, e para mim é decisivo, é magistério ordinário da Igreja, que Maria concebeu Jesus sem concurso de varão e permaneceu virgem após o nascimento de Jesus. Repito, cientificamente não dá para provar. Nem nós provamos cientificamente que ela permaneceu virgem, nem o lado de lá prova cientificamente que estes chamados irmãos sejam verdadeiramente irmãos de carne. Aqui nós estamos diante de um passo decisivo, um texto decisivo, que nos mostra que o método histórico-crítico, que os métodos científicos têm os seus limites. E, isto eu diria mais para a ala de lá, a Bíblia não foi escrita, não foi inspirada por Deus e não é mantida pela Igreja para cientistas, para os exegetas. A Bíblia é palavra de Deus e, como tal, é conservada pela Igreja para a leitura, edificação e cristificação dos fiéis. Os exegetas são importantes, necessários, porém, eles exercem um papel secundário, subordinado e derivado, se não quisermos um magistério paralelo. O magistério do Papa com os bispos e, paralelamente a este, o magistério dos teólogos ou dos cientistas. Não, isto aqui não se aceita na Igreja Católica e nós fazemos, eu pelo menos faço e muitos como eu, fazemos exegese dentro da Igreja. Exegese em igreja e não exegese em PUC, exegese em Sorbonne, exegese em USP, isto não tem sentido. E as suas irmãs não vivem todas entre nós? De onde então lhe vêm todas essas coisas? E se escandalizavam dele. E se escandalizavam dele. Que significa isto? Não aceitaram Jesus como alguém enviado por Deus. Por detrás, nós temos a velha mentalidade. Aquele a quem se conhece muito, a quem se conhece demais, não pode ser uma pessoa de Deus. Uma pessoa de Deus deve ser diferente. Uma pessoa de Deus deve ser impenetrável. Uma pessoa de Deus deve ser distante. Jesus não foi nada disto durante a sua vida em Nazaré. É o tal santo de casa, não faz milagre, Pois é. né? Mas Jesus lhes disse, não há profeta sem honra, exceto em sua pátria e em sua casa. Este é um provérbio que Jesus se aplica a si mesmo.
nenhum profeta é bem recebido entre os seus familiares. A conclusão... E não fez ali muitos milagres por causa da incredulidade deles. E aqui está mais uma vez descrito que o milagre no Novo Testamento não é simplesmente resolver um caso, trazer solução para um problema ou deixar alguém feliz. O milagre tem a ver com a fé, e não qualquer fé, mas a fé cristológica, ou seja, a fé no Filho do Homem, Jesus Cristo, juiz dos vivos e dos mortos. Aqui está a perícope dos Nazaritanos. E, para o evangelista, em minúsculo, esta aldeia antecipa o que no final do evangelho vai acontecer com todo o povo judeu que não aceitará Jesus. Vamos para o intervalo e voltamos. Bem, estamos de volta ao segundo momento do nosso programa, continuando as oposições. Entramos no versículo 1º do capítulo 14. Muito bem. Sim, sim. Naquele tempo, Herodes, o tetrarca... Herodes, o tetrarca. Este Herodes aqui não é o Herodes do nascimento de Jesus, não. Não é o Herodes o Grande. É o Herodes Antipas. É o Herodes da Paixão. É um dos 3 famosos filhos de Herodes o Grande que conseguiu, no testamento do pai, uma parte para si. Ele governava a Galileia e a Samaria. Tetrarca. Era um título de nobreza baixa. Este Herodes aqui insistiu com os romanos para que lhe dessem o título de rei, mas não lhe deram os romanos. Popularmente, ele se chamava rei, ou era chamado rei por muitos, mas não tinha o título de rei como pai dado pelos romanos. Este é o Herodes. Bem, o texto vai dizer da paixão de João Batista e de Jesus. Veio a conhecer a fama de Jesus e disse aos seus servidores: certamente se trata de João Batista. Ele foi ressuscitado dos mortos e é por isso que os poderes operam através dele. Bem, uma simples introdução onde leva o evangelista em conta a credulidade e a superstição de Herodes, quem sabe seu remorso de consciência também, mas aqui, para Mateus, uma simples introdução para a narração do episódio da morte de João Batista. Este episódio da morte, Mateus o tirou todo inteiro de Marcos, só que aqui e ali o modificou levemente. Vamos ler. Herodes, com efeito, havia mandado prender João, e o mandara prender, acorrentar e lançar no cárcere, por causa da Herodíades, a mulher de seu irmão Felipe. Bem, a prisão para onde Herodes mandou João Batista, nós sabemos por Flávio Joséfo, não pelo Evangelho, é a prisão de Maqueronte, do lado oriental do Mar Morto, onde atualmente se encontra o estado da Jordânia. Era uma prisão apenas. Agora, nós temos 2 narrações da morte de João Batista. A narração de Marcos, copiada pelos outros evangelistas sinóticos, e a narração não evangélica, não bíblica, de Flávio Joséfo. As 2 falam da morte, mas dão motivação diversa. Para os evangelistas, Marcos em primeiro lugar, a motivação era moral. Isto é, João Batista estaria gritando contra
um uso ilegítimo do matrimônio, um incesto. Convivia com a mulher de seu irmão, isto é, com a sua cunhada. Flávio Josefo não diz nada a respeito disso. Para Flávio Josefo, Herodes prendeu João porque temia uma revolta. João, sempre de acordo com esse historiador filorromano, galvanizou multidões na Judéia e na Galiléia, às margens do Jordão, onde pregava e batizava, e embora não tivesse feito nenhum milagre, entusiasmava aquela gente. Herodes, temeroso de que aquilo terminasse numa revolta, quem sabe nacionalista ou de tipo messiânico, podiam tomar João Batista por um Messias e aclamá-lo tal, resolveu por fim a toda aquela euforia e encerrou na prisão. E depois, sem escrúpulo algum, mandou degolá-lo. Aqui o texto é diferente. Aonde está a verdade? Qual o texto mais próximo da verdade histórica? Eu acredito que o texto mais próximo da verdade histórica seja o de Flávio Josefo. Aqui, eu vou mostrar aos telespectadores, existem motivos, topos, chamamos assim, que são lugares comuns em histórias deste gênero na antiguidade. Pois João lhe dizia, não te é permitido tê-la por mulher. Bem, vejam que a motivação aqui é diversa. Aqui a motivação é de ordem moral. Se trata de um adultério e depois de um incesto. Né? Ter relação sexual, assumir como esposa a própria cunhada. Queria matá-lo, mas tinha medo da multidão, porque esta o considerava um profeta. Ora, por ocasião do aniversário de Herodes... Aqui começa o folclore. Por ocasião do aniversário de Herodes, a filha de Herodíades. Interessante, esta mulher entra também, com seu nome, no texto diferente de Flávio Josefo. Dançou ali e agradou a Herodes. Por essa razão, prometeu, sob juramento, dar-lhe qualquer coisa que pedisse. Ela, instruída por sua mãe... Aqui, vejam bem o folclore. Em primeiro lugar, num banquete dado apenas a homens, a seus oficiais e seus dignitários, uma princesa entra e dança a modo de uma prostituta, a ponto de arrancar aplauso de todos, e o rei prometer-lhe o que quisesse, Marcos diz, ainda que fosse a metade de seu reino. Tudo isto é um topos. Tudo isto faz parte de contos desse tipo aqui. Portanto, não deve ser assumido do ponto de vista histórico. Ela, instruída por sua mãe, disse, dá-me aqui num prato a cabeça de João Batista. E é claro que, se João estava na prisão, Herodes não daria um banquete a seus dignatários na prisão, ou numa prisão. Não tem sentido isto aqui. Vejam que o evangelista, ou os evangelistas aqui, se afastam dos fatos históricos. Em todo caso, eles têm a teologia deles. O rei se entristeceu. Entretanto, por causa do seu juramento e dos convivas presentes, ordenou que lhe a dessem. E mandou decapitar João no cárcere. A cabeça foi trazida num prato e entregue à moça, que a levou à sua mãe. Vieram então os discípulos de João, pegaram o seu corpo e o sepultaram. Em seguida, foram anunciar o ocorrido a Jesus. E este anúncio do ocorrido a Jesus é importante, porque Jesus, a partir desta ciência, pode se tornar consciente do seu futuro trágico. Ou seja,
A morte trágica de João foi para Jesus um presságio da própria tragicidade a que ia ele próprio de encontro. Os evangelistas tiveram o cuidado, e aqui teológico, de mostrar João, precursor de Jesus, não apenas na pregação, mas também no supremo testemunho da vida por causa da verdade. O importante neste texto é saber que o enviado por Deus pode terminar desta maneira e Deus não intervém, deixa Deus que todos hajam da forma como querem, e Jesus pode ler nas entrelinhas do que aconteceu com João o que acontecerá com ele também. Bem, agora nós passamos para uma outra perícope na qual vem descrito um sinal de Jesus, um dos 7 sinais não chamados curas, nem exorcismos, nem ressurreições de mortos, mas um sinal sobre a natureza, um dos 7, a multiplicação dos pães. Este evangelista aqui atrás 2 vezes. Claro que não houve 2 multiplicações, mas fiel a Marcos, ele realiza uma dublagem desta multiplicação no capítulo 16. De qualquer maneira, estamos aqui diante de uma primeira multiplicação de pães. Nós temos, quanto tempo nos falta ainda para o encerramento? Bem, podemos dar um início a este, temos ainda 2 minutos. Jesus, ouvindo isso, partiu dali de barco para um lugar deserto, afastado. Assim que as multidões o souberam, vieram da cidade seguindo-o a pé. Assim que desembarcou, viu uma grande multidão e, tomado de compaixão, curou os seus doentes. Chegada a tarde... Bem, até aqui o evangelista realizou uma espécie de sumário. Sumário significa generalizar. Ele generalizou sem especificar coisa alguma. É agora que vai se iniciar, chegada a tarde, propriamente, a narração do conto, do milagre, da multiplicação dos pães. Eu não vou começar esta narração, ou esta explicação, melhor hoje, porque agora o nosso tempo está praticamente esgotado. Eu vou falar a respeito de episódios paralelos anteriores e posteriores, vou dar um juízo sobre esta multiplicação dos pães e, evidentemente, uma palavra sobre a sua historicidade também. Mas isto ficará para o próximo programa em que examinarmos, ou melhor, continuarmos a leitura do Evangelho de São Mateus. Viva bem o seu advento na espera do Natal. Até a próxima sexta-feira.